Continuando um pouco a nossa série de letramento para o futuro, vou falar um pouco hoje sobre a diferença entre futurismo e Futures Studies. Para quem quiser saber um pouco mais, tem um artigo muito legal no meu LinkedIn e também no blog da W Futurismo, falando sobre isso, né? Então, primeiro, aqui no Brasil a gente fala muito de futurismo, procura cursos de futurismo, e só no Brasil a gente usa essa terminologia. O mundo inteiro conhece a disciplina de futuros como estudos de futuros, no plural, Futures Studies. Quando isso é usado estrategicamente, isso se chama Foresight. Tem um movimento muito importante patrocinado pela Unesco chamado Futures Literacy, a alfabetização para o futuro, que significa inserir o futuro na pauta do presente como um ativo, ativar a imaginação, explorar de forma participatória e incluir essa disciplina já na escola, para preparar as novas gerações para que elas tenham um mindset orientado ao futuro que age no presente e assume suas responsabilidades. Futures Literacy também tem método, e normalmente você precisa ser letrado em Foresight, em Futures Studies, para entender e aplicar o método nos labs de Futures Literacy. Então, eu vejo muita gente falando em futurismo, letramento, alfabetização, sem que a pessoa tenha os instrumentos, os conceitos, os fundamentos para que isso seja aplicado na prática. Então, vamos entender um pouquinho, eu vou seguir um pouco o meu texto aqui, para a gente ter uma ordem um pouco lógica. Futurismo e estudos de futuros, conhecidos no mundo como Futures Studies, são duas disciplinas que estudam o futuro, mas com abordagens completamente diferentes. O futurismo é um movimento artístico, especulativo, que considera alguns futuros, que explora cenários com base em insights culturais, artísticos, sociais, tecnológicos. Futuristas do movimento do futurismo usam imaginação e criatividade, mas sempre muito voltado para elementos estéticos, simbólicos, emocionais, principalmente culturais. Ele é muito encontrado em ficção científica, em obras literárias, em movimentos sociais, dinâmicos, e ele não se baseia num método científico, mas sim num movimento cultural e artístico. Ele surgiu no início do século XX, especialmente em 1910 e 1920, e em alguns países, quando a gente fala de estudos de futuros, esse termo não é muito bem-vindo, como é a Itália, por exemplo. E o termo futurismo, ele vem com muitas outras impressões que não é só o estudo de futuro, que não é o estudo de futuro. Então, as principais características do futurismo: ênfase e velocidade de movimento. Ele valorizava a velocidade dos movimentos e as energias. Os escritores ou os artistas capturavam essa velocidade e mostravam isso através de algumas obras artísticas. Máquinas e tecnologia. Esse movimento futurista do passado, ligado ao futurismo, celebrou essa era de máquinas e das primeiras tecnologias, como símbolos de um mundo industrializado. Dinamismo visual, então as obras artísticas normalmente têm formas geométricas dinâmicas, linhas angulares, composições agitadas que mostravam ou retratavam um pouco o mundo moderno. Rejeição ao passado, então o movimento de futurismo rejeita o passado, que é algo totalmente novo e original, muito ligado à ideologia, muito fascínio pelo infinito, pelo cosmos, pelo universo, e, obviamente, uma multidisciplinaridade. Então, o futurismo, o movimento artístico, ele se estendeu para literatura, arte, visual, teatro, design gráfico e moda. Agora, vamos para Futures Studies, que são os estudos de futuros, que é a nossa expertise. É o nome de uma disciplina acadêmica que tem conceitos, fundamentos e metodologias. Não basta trazer narrativas de futuro. O futuro não é previsível. O termo previsão é completamente inadequado quando a gente fala de futuro. Ninguém pode prever o futuro. Mas o futuro emite sinais e a gente pode ficar atento a esses sinais, rastrear, mapear o que a gente chama de weak signals. Futuristas não mapeiam tendências, mapeiam sinais fracos de movimentos de mudança, desculpa, que estão se anunciando e que estão se formando. Então, estudos de futuros, que também são conhecidos como prospectiva estratégica, são uma disciplina acadêmica formal estruturada que tem método. E envolve analisar a tendência, analisar dados, fazer prospecções, não só de tecnologia,
mas dos pilares social, cultural, negócio, trabalho tecnológico, governo, sociedade, cultura, entretenimento, e modelar possibilidades, hipóteses para o futuro que são trazidas de uma forma muito robusta, em forma de cenários, em forma de narrativas, em forma de visões plurais do futuro, para que então a gente possa ter um aha moment de uma visão de futuro que até então não era possível, de algo que a gente pode entregar para o mundo, para a sociedade, através do nosso projeto, do nosso negócio, do nosso trabalho. E os cenários e as projeções, elas precisam ter instrumentos que trazem robustez para essa narrativa. É imaginativo? É, mas tem que vir de uma base de dados. O futurismo é mais subjetivo e o estudo de futuro é mais pragmático, é analítico e imaginativo. Normalmente, as pessoas falam muito de design de futuro, ou design organizacional, ou aplicação de tendências. Tendências e cenários são um dos capítulos de um framework de Foresight. Existem inúmeros frameworks de Foresight. Existe o de Houston, o da Finlândia, o da Unesco, o da Austrália, do Sohail Naitullah. Não existe um framework só, mas os conceitos, o glossário, a metodologia, ela é bastante conhecida entre quem estuda isso. Como é que surgiu o Foresight? E para que ele surgiu? Ele surge para que a gente se antecipe à mudança e não fique refém, tendo que correr atrás das coisas que a mudança nos exige. Ele surgiu nas décadas de 60 e 70, mas a história nos mostra que tribos ancestrais já usavam isso muito, especialmente astecas, maias, e ele ganhou impulso dentro do mundo dos negócios, nas academias, entre 60 e 70. Então, vejam que não é uma coisa nova. Em 80 e 90, as metodologias começaram a se expandir. Nós temos aqui estudiosos, nós temos o The Millennium Project, que reúne futuristas do mundo inteiro. Nós temos Eleonora Mazzini, Sohail Naitullah, Jim Dator, inúmeros, Pentti Malaska, inúmeros antecessores que a gente precisa lembrar, citar toda vez que a gente fala sobre estudos de futuros. E é interessante como muita gente traz pedaços da metodologia e não diz que metodologia é, de quem é, qual é a fonte, e isso é um erro ético. Então, a gente precisa, sim, honrar todo mundo que começou isso e saber para onde está indo, quem são os nomes da atualidade. Essas metodologias se expandiram e a gente começou a falar de cenário de tendência, de método Delphi, para ouvir opinião de especialistas, e os governos começaram a usar, e depois algumas empresas. E interessante é que um case de sucesso do passado hoje é um case de fracasso de Foresight, porque ele não foi implementado. No início do século XXI, a globalização e essa complexidade do mundo está exigindo que a gente olhe para o futuro de fato. E a próxima milha é que a gente tenha gestão, governança e liderança antecipatória, não mais reativa, não mais processual, não mais de curto prazo. A tecnologia vem acelerando tudo, e a tecnologia não é sinônimo de futuro, não é ela a única força impulsionadora, ela é uma ferramenta, e a gente olha para forças impulsionadoras, e a gente, a partir de agora, vai ter que ter essa ambidestria de navegar no passado, no presente e nos futuros plurais que nos esperam. E a gente tem como, através de métodos, entender quais são os futuros com os quais a gente vai ter que conviver, porque eles não estão no nosso controle, e qual é o futuro preferido que a gente pode escolher, assumir e construir na prática. Esse foi mais um capítulo do nosso Letramento para o Futuro. Esse é um trabalho que a W Futurismo faz com o objetivo educativo para o nosso mercado nacional. Nós somos uma consultoria de Futures Studies e Foresight aqui no Brasil, com bastante expertise na aplicação dessas ferramentas, na transformação da cultura, do mindset e na inserção do futuro dentro da pauta, através de conceitos, fundamentos e métodos bastante robustos que funcionam muito bem na prática. Continue seguindo o nosso canal, na semana que vem eu volto, e eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento profissional, corporativo, individual.